Meu tema é que, assim, tipo, tava em dúvida com dois temas e tal. E aí eu conversei com a Vic e tal, e a gente decidiu falar um pouco sobre. Achei interessante também a gente falar um pouco sobre o processo criativo de uma pose dentro, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou apresentar para vocês um trabalho profissional, onde que eu tive que o concept em si estava muito aberto e eu tive a oportunidade de testar algumas poses, de trabalhar e explicar um pouco coisas importantes que eu analiso numa pose, coisas que são interessantes de você ter e alguns conceitos básicos assim de tipo de como você pode analisar se sua estátua ela tá equilibrada, se tipo ela tá funcionando em todas as visões. Ali você vai tipo algumas coisas dependendo da estátua tem uma visãozinha ali que não vai ser tão legal, mas ela sempre tem que estar bem harmônica, a pose sempre tem que estar bem harmônica, assim, estruturalmente em todas as visualizações. Se numa delas tiver um pouco torta ou tiver um pouco muito fora de eh, como que eu posso dizer assim, estiver muito fora assim do equilíbrio, de uma proporção, você vai sentir que naquela view que você tem, ela vai te dar uma perspectiva que tem alguma coisa que dá para você corrigir ou melhorar, provavelmente na sua pose ou na anatomia do seu personagem, que às vezes a própria anatomia ela vai também ter um peso muito forte dentro da sua pose. E aí, assim, dentro de um processo criativo, vamos botar aqui, eu tinha feito a escultura da Batgirl, e aí, tipo, aqui na época, é um projeto até bem antigo, ele é de 2015 e tudo, e isso aqui, tipo, isso aqui é um dos murais que eu fiz na época, com referências para estudar a pose e estudar o personagem, né? Ah, então, assim, como que ela é uma personagem da linha do Batman, ela tinha muita rigidez na pose, muito travada. Se você vê a personagem, assim, como que a personagem é apresentada, por exemplo, no história em quadrinhos, ou no caso era no jogo, né? Como que ela é apresentada no jogo, como que você tem as poses principais do jogo. Eu, tipo assim, nesse caso, fiz essa pesquisa, né? Muitas vezes quando a gente faz um projeto para empresa, atualmente, por enquanto, assim, para mim tá muito raro pegar algum personagem que tá muito aberto. Então, muitas vezes você já vem muito definido. Mas isso aqui é muito legal para você levar pro seu trabalho pessoal, porque no trabalho pessoal, é, isso faz uma puta diferença, sabe? E eu vejo, assim, que vai te trazer uma criatividade, vai te trazer uma despreocupação maior e um conhecimento maior de pose. Então, muitas vezes a gente consegue, num trabalho pessoal, acertar uma pose, mas assim, eu já vi muito isso, tanto de amigos próximos quanto em mim mesmo, de travar um personagem porque achar a pose que não tá lá. E aí, e assim, tipo, não consegui, porque sempre você tem a impressão que tem algo de errado, tem algo de errado, você não acha o que que é, mas a pose, ela até funciona, mas ela falta características, falta os detalhes, que ela vai deixar ela mais interessante ou mais orgânica. Então, assim, um dos primeiros processos é conhecendo a identidade do personagem, traça um perfil do personagem com, com foto, nunca, não precisa escrever, eu gosto de escrever, assim, eu tenho tipo um caderninho do lado, e às vezes eu vou anotando coisas, rabisco alguns sketches de pose ou composição. Ah, tipo, por exemplo, tô trabalhando nessa linha desse anime, essa questão artística. Então, às vezes eu vou lá, simplesmente assim, tipo, com a caneta mesmo, é, chego lá e só vou, tipo, seleciono tudo e vou, tipo, rabiscando, assim. Então, por exemplo, assim, ele tem um poder que eu quero fazer, né? E aí esse poder eu quero que ele encaixe dessa maneira aqui, sabe? Então a base, ela quer, tipo assim, o personagem, ele vamos botar assim, tipo, tem um contexto que ele tá na água, sabe? Então, vou lá, tipo, bloco uma água assim, e aí, tipo, aqui tá bem mais livre, né? Uma base onde que você não tem, por exemplo,
uma estrutura, né, uma moldura que eu falo assim, ela é bem mais complexa de você criar e tudo mais. Mas aí você vai trabalhando e, por exemplo, como eu posso encaixar aqui a pose do personagem, sabe? Tipo, ele vai estar com o joelho dobrado aqui e, tipo, atirando e o poder vai tentar contornar aqui. Então, às vezes eu faço sketches bem simples assim, não é nada, eu tipo, assim, já desenhei mais, acho que eu passei tanto tempo sem desenhar que eu desaprendi muita coisa. Então hoje, tipo assim, eu acho o meu processo no 3D mais rápido e mais, dentro do processo mais fácil. Por exemplo, se eu como um diretor de arte, eh, se eu, tipo, tiver que, tipo, se eu tiver só um desenho, eu vou passar para esse meu artista só o desenho. Então ele vai ter que, tipo, ter o 2D lá, tá ligado? E aí transcrever em 3D e tentar transcrever o quê? Todas as visualizações daquele trabalho. Já, por exemplo, eh, já com o 3D para mim, o artista ele precisa adaptar, então ele só já tem ali todo um sketch e ele vai só melhorar em cima do meu trabalho. Então, o ganho para mim, tanto fazendo um sketch de uma pose, de um trabalho, tanto no 3D, tanto de te acelerar o seu desempenho, assim, do tipo, eh deixando ele mais rápido, mais fluido, mais orgânico, mais dinâmico. Então você vai conseguir apresentar soluções mais rápidas, sabe? E isso, tipo, te ajuda desenvolvendo um desapego e criando uma ilusão de perspectiva, eh, tipo, do trabalho. Então, assim, por exemplo, mais pra frente eu vou mostrar. Opa, vou voltar aqui. Então, e aqui eu fiz um painel. Muitas dessas poses aqui eu cheguei a testar. Então, Eh, analisei muitas delas, né, que eu vou próxima etapa vou discutir um pouco questão, por exemplo, exposição, tipo, todas elas aqui funcionam, muitas em 3D, que isso é uma questão um pouco de experiência e tal. Eh, você consegue notar se a pose funciona ou não no 3D, sabe? Muitas vezes eu analiso se, essa questão assim, ó, o piso, sabe? Tipo, o piso uniforme sobre a pose, ela é uma pose que tem uma concepção mais realística, sabe? Essa perna vai, tipo, tá dobrada aqui e tudo. Então você consegue encontrar, tipo, características aqui que ela é, que ela consegue existir num plano 3D, tridimensional. Isso vai funcionar para essa também, sabe? Tipo, essas aqui é mais museu, que acabou sendo bem parecida com a final, né? Com o personagem final. Foi quase uma mistura dessas duas aqui. Dentro da direção, então a gente tem o Batman aqui como uma característica, um personagem muito duro, muito travado, que mesmo tendo essas características, ele tem muita dinâmica e muito orgânico o shape e a desenvoltura do personagem. Aqui que a gente tem algumas outras imagens, bastante dinâmica, tipo aqui eu tinha ela, por ela ser uma pose interessante, mas não necessariamente eu ia conseguir encaixar ela, mas se você vê o personagem dinâmico dessa maneira aqui, muito mais action, tipo essa aqui também, te dá uma possibilidade que você pode ter uma pose bem, tipo, muito carregando muito movimento e trazendo muito pra uma cena, sabe? Aqui você já tem o que? Uma pose mais museu, mais travada, mas aqui você já tem, por exemplo, características bem legais que você pode apresentar, que pode dizer o personagem. Apesar que essa pose, ela é bem legal, mas, por exemplo, uma coisa que eu analisaria nela, as poses da mão iria limitar ah, algumas características do tipo, para a empresa, por exemplo. Se ele quiser ter um braço trocado, se ele não quiser, essas poses aqui, ela poderia ser um bom segundo set, sabe? Tipo, você tem uma outra pose onde ela tem o braço para cima e aqui um outro braço meio assim, sabe, para baixo. E aí
essa aqui é a sua pose principal, né? Ou então algo tipo uns braços desse tipo e esse braço todo ser um set. Então, acaba também que testando, você pode trazer possibilidades também para desenvolver um produto legal, porque no final de tudo a escultura é um produto. Então, depois de ter analisado tudo isso, né, a gente parte para alguns conceitos de animação que são bem interessantes. Eu peguei algumas imagens aqui na internet para exemplificar um pouco do que eu consigo perceber, do que eu consigo ver, né, dentro da hora de eu escolher ou determinar uma pose, até mesmo na hora de você, tipo, o próprio estúdio ele já tem determinado lá que ele quer essa pose, mas se você se limitar às vezes muito dentro do que o estúdio propõe, o seu personagem fica muito duro, muito ruim, e você vai dificultar o personagem ser aprovado. Porque, tipo, 2D, ele tem que ser visto bastante como tipo, um start. Tipo assim, ó. Tudo que você fizer, saiba que você vai chegar nesse ponto. Então, se você, sei lá, modelar o personagem, né? Se o personagem tem as pernas muito abertas, assim, saiba que em algum momento essa calça você vai ter que remodelar ela. Então, tipo. Então é interessante você ter isso na sua cabeça enquanto você estiver fazendo. Mas também, na hora de você aprovar o seu T-pose ou tipo modelar o T-pose, você ainda ter um certo, né, uma certa modelagem, um, uma certa perspectiva de que aquilo vai ser deformado, mas você precisa fazer uma qualidade legal para aquilo ser aprovado. Então a gente tem, tipo assim, você tem essa questão de linhas e essa questão de tipo de movimento aqui, tipo, etapas do movimento, né? Você tem, tipo, a antecipação, o estático e a finalização do movimento, né? Essa finalização do movimento e essa antecipação, você tem etapas internas, né? Que, que dentro da estátua, elas não são bem vistas. Então, você pensar que a maioria das poses que eu escolhi, elas entram em alguma dessas características. Ou ela é uma ação, tipo assim, ela tá prevendo uma ação, o personagem está parado, está esperando, né, pose museu, alguma coisa do tipo. A gente tem antecipação, que é a maioria aquelas poses levemente é onde você vai ter bastante action, pose, tipo, ó, linha de ação, então você vai ter bastante linha de ação, sabe? Do próprio movimento, bastante curvas, né? Tipo, focado vai te dar uma dinâmica no seu olhar. Quando você, tipo, analisar tudo isso aqui, olhar tudo isso aqui, você vai conseguir perceber é, linhas curvas, às vezes bastante dentro da própria pose. Você vai ter outras linhas menores que elas vão encaminhar, principalmente para o rosto. A maioria das curvas aqui te caminha para o rosto. Depois ela vai te trazer para o machado e o machado vai te apontar, por exemplo, se você tiver um outro personagem ou alguma coisa, ele vai te dar a ideia de que a sua leitura vai seguir esse caminho e você vai ter que é, direcionar esse caminho como se ele fosse irritar alguém, né? Essas linhas incompletas, elas que te direciona para fora do modelo, é as linhas de ação principais. Que ela vai te dar o quê? Ela vai te dar uma ilusão de que seu personagem está procurando algo, está encaminhando para algo, né? Ah, quando você já tem uma ação completa, um soco é muito raro você ver esse tipo de esse tipo de pose, né? Esse tipo de ação dentro de ah, da linha de escultura. Geralmente você vai ter isso talvez em algum diorama, aonde ele já aplicou o golpe em alguém, e ele tá naquela como se fosse assim, exatamente nessa pose, né? Estão lutando, então você vai ter lá o cara com o braço esticado e aí dando o golpe, sabe? E o outro de cá também. E aí você tem esse tipo de ação. Então ela compõe mais diorama. Então, se você estiver pensando em fazer um diorama, geralmente você vai
tentar a encontrar 2 tipos de as 2 poses, né, uma ação completa, porque, vai te dar uma percepção de algo acontecendo, e uma pose estática, onde vai te facilitar a leitura de vários elementos ao mesmo tempo. Porque uma pose estática, ela não cria uma linha caótica de leitura, né. Você vai conseguir direcionar mais a linha, o rosto do personagem, sabe, tipo, tudo vai, tipo, indicar mais ou menos o que você tá lendo. Você vai ler o machado, tipo, pô, o machado e quem tá segurando o machado? E vai te encaminhar a tua visão pra justamente para os olhos, para o rosto, pra você entender quem é aquela pessoa, que é aquilo ali. Essa aqui, toda a linha de movimento, ela vai te jogar pra fora do personagem e vai te sempre antecipar como se ele estivesse procurando alguma coisa. Então, essa aqui, pra um personagem aonde você vai ter, às vezes, querer criar bastante, eh, linha de, tipo, de ação, de tipo, nossa, minha estátua tá muito dinâmica, porque você tem muita linha dinâmica, saindo do personagem, sacou? E aí essa linha dinâmica te dá uma leitura do quê? O movimento dele, você reconhece o personagem aqui, ó. Você vai ler quase de baixo para cima. E aí você vai chega nos braços, vai, pum, encaixa no machado, esse machado tá indo para onde? Esse tá indo para onde é justamente uma percepção de que aonde, tipo, de movimento. E aqui não. E aqui já é uma conclusão, você já entende a cena, então completa isso. E aqui tem um pouco sobre a questão de como dentro de algumas leituras internas de um personagem, né, eh, você pode ter mesmo o Batman lá sendo travadão, como que você pode, encontrar uma dinâmica e deixando ele mais orgânico, né. Então você vai ter uma leitura bem mais orgânica nesse do que esse. E aí é um conceito simples, eu não vou adentrar muito a isso está muito presente dentro de animação, dentro de cartoonização, né, que é muito exagerado, e essa ideia é muito legal, porque se você pegar coisas mais, que não são tão exageradas, elas te dão também uma percepção mais de realistas. Você tendo essa percepção orgânica e tendo uma percepção mais contida, ela vai te trazer para o realismo, sabe. Nosso corpo, principalmente tipo um quadrinho comic, a galera fala: "Nossa, essa pose é impossível". É, porque você só consegue ela desenhando. Por que você só consegue ela desenhando? Porque é parte daquela característica forçada daquela maneira, né. E aí só depende do que você quer vender e do que você quer, proporcionar com esse exagero aqui. Então, eh, você sempre tentar equilibrar linhas, retas com linhas curvas, sabe. Isso vai te ajudar muito a trazer um flow e deixar mais orgânico, assim, você vai sempre, buscar isso em alguma pose, e muitos desses exemplos aqui, você consegue perceber isso, né, eh, um braço aqui, tipo, dobrado, o outro esticado, tipo, mesmo que a pessoa esteja o braço muito duro, você sempre tem uma perna dobrada, porque a gente tende também a equilibrar nosso corpo, nosso peso e tudo, sempre é uma carga tá sempre de um lado do outro, assim, quando você divide muito a carga, com o tempo, é aquela coisa assim, você tem que pensar que o nosso corpo ele fica trocando as coisas, então, sabe. Mas claro que você tem movimentos que eles são bem simétricos, assim. Só que a gente é muito raro você ter 100% simétrico, é muito irreal, muito artificial. Então, é algo que a gente não busca muito dentro, por exemplo, de uma estátua, de uma escultura, é você trazer essa perspectiva. E depois que você teve todo esse trabalho, assim, de analisar a questão do tipo, escolher usar todo esse conceito de animação, tanto implementar para sua escultura, quanto você tentar trazer ela para escolher um mural de referência, massa pra caramba. Você vai pegar todo esse conceito agora, né, e vamos pegar seu personagem lá, você vai ter lá provavelmente, por exemplo, eu costumo blocar um T-pose, se for o caso, ou mesmo pegar o personagem pronto e eu vou fazer muitos esquetes, muitas variações, muitas tentativas de encaixar. Aqui a gente tinha uma limitante na época, que era o quê? A linha tinha que ter esse estilo de base. Então, essa base aqui era
ela já era meio que feita, e ela era feita, tipo, tanto pro Nightwing e tal. Então essa aqui é um mirror do Nightwing. Então, se você ver, se eu não me engano, exatamente, essa águia aqui é justamente do Nightwing. Então tinha feito para ele, e aí a gente queria o que adaptar para que a base do Nightwing, ela é invertida, ela encaixasse aqui. Ou você teria a base do Batman que vinha aqui na frente, e aí você teria do Nightwing se você completasse o set. Então, é uma boa estratégia de venda para o produto. E aqui eu fiz várias poses, né? Tem várias poses aqui. Tem mais umas para cá aqui. Então você tem algumas poses aqui que eu tinha feito na época. Tinha mais, mas eu não achei todos os arquivos, né? É um projeto bem antigo, mas eu tinha feito bastante poses. Pequenas variações. Aqui é um sketch de uma arma, onde eu não tinha feito a arma, então era esse aqui tem esse braço de cá, esse aqui tem esse braço de cá, perna embaixo, perna em cima. Aqui não me preocupava muito com a anatomia, em deformar o personagem. Aqui é só para encontrar uma pose que pudesse se agregar. Então você tem uma pose mais estática, mais dura, entendeu? E aí você vai. Eu faço bastante isso. Isso aqui é bem interessante. Vai acelerar seu processo, vai facilitar bastante quando você pegar seu personagem com 200 subtools lá e você vai falar, agora eu vou posar. E aí? Isso aqui você consegue separar, por exemplo, a perna. Você vai separar, tipo, pega esse modelo aqui, tipo, chego lá no Transpose Master, né? Então eu aplico, por exemplo, só quero posar a primeira perna. Então pego só a parte da perna. Na época eu não tinha, mas hoje tem. Você pega só a pasta, coloca a pasta lá, pernas. E aí você joga ela no Transpose Master. Importa a tool, né? Porque aí você vai conseguir ativar com um atalho, por exemplo, o solo, né? Aquela visualização de uma peça apenas. E aí você começa devagar, com muito cuidado, deformando as partes e modelando, encaixando ela na pose. Então isso aqui acelera muito o seu processo, o seu workflow, vai te ajudar bastante. E esse processo aqui é muito interessante, você ter muito sketch de pose, muito rascunho, muita coisa do tipo, porque isso aqui vai te dar uma abertura muito grande para você estudar, para você analisar o que você quer com sua peça. Na época, eles não queriam vender a Prime, como Prime, ela não queria lançar uma linha, ou queria ter personagens que tivessem poses muito dinâmicas. Então eles cortaram essas aqui, muito dinâmicas. Essa aqui, acharam que dá exemplos assim, das escolhas deles. Aqui tinha a arminha, né? Aí eles não queriam essa aqui também, porque não mostra o personagem de forma interessante. Essa aqui, muito dura, tá virada para o outro lado, não consegui encaixar ela aqui, não ficou legal, não curtiram também. A mesma coisa, muito dinâmica, muito abaixado a pose, então você tem um Batman em pé aqui, tá ligado? E a personagem muito baixa, não foi. E aí a gente optou por uma pose um pouco, igual eu falei, mesclagem mais ou menos lá de duas na época, onde mostrasse a personagem e tivesse uma forma dela um pouco mais, entre aspas, feminina, porque ela não é tão dura quanto o Batman, né? Tipo, rígida em postura, e ela também não é tão. Assim, ela não é tão também acrobática, né? Quanto o Nightwing. Então, assim, apesar do Nightwing ter uma pose lá um pouca coisa mais dinâmica, eles queriam meio termo ali. E aí a escolhida foi essa aqui. E aí acabei seguindo com ela e tudo mais. E aí é o que acabou virando. Então eu apresentava muito quando você tinha essa questão de pose e tal, quando eles não vinham com a imagem, falavam, ó, essa aqui. Então, para eu apresentar, eu usava muito esse processo criativo, utilizo bastante junto com a base. Então aquela pergunta que tinha me feito antes, do processo criativo de uma base, anda muito junto. Essa parte anda muito junto. Então, às vezes eu começo a esculpir um personagem, eu já pego quando ele já tem uma visão geral do personagem assim, eu já pego aquele personagem, já meto numa base, já meto numa pose e já vou testando ali, porque
isso aqui vai, tipo, facilitar, porque até aquele processo que o trabalho travava por causa da pose, travava num ponto, não conseguia encontrar, achava a pose meio morta, é muita falta disso aqui, era muita falta de planejamento, projeto e tudo. E aí e testar, é uma coisa que às vezes vai te ajudar muito a você ficar mais rápido, sabe. Não só, mas assim, mais rápido propor, por exemplo, o cara você apresenta para o teu cliente, chega lá para ele e fala assim: "Nossa, fiz aqui ó, pum, essa aqui é o sketch da base". É muito mais fácil, se ele já aprovar aquilo, é muito mais fácil do que você chegar lá no seu projeto que tá pesadão, posa, todo duro, tá ligado? Assim, tipo, tá dificiaço. Mostra pro cara, ele fala: "Não, não curti", muda o braço. Você fala: "Putz, vai estragar aquela geometria que eu fiz, vou ter que refazer", e o cara é 4. Então assim, é é algo que pode facilitar bastante nesse processo, até você conseguir conversar com o seu cliente. Então, assim, eh, isso vai dentro do processo. Muitas coisas, por exemplo, igual eu tinha comentado, questão de equilíbrio, coisa assim, vai tudo analisando nessa parte aqui. Então, por exemplo, aqui dentro da estrutura apresentei tudo, mas tem, tipo, toda aquela questão de dinâmica, de, tipo, o personagem tá jogando a linha pra fora, sabe como que é? Tipo, a leitura do personagem. E aí você tem uma dica que eu dou é sempre analisar todos os ângulos, a linha da cabeça. Quanto mais próximo, assim, a raras exceções, mais próximo ao centro e as distâncias são bem parecidas, mais tende a você ter a perspectiva e a noção de que aquele personagem está realmente equilibrado. E isso você consegue encontrar em quadros e todas as views, praticamente todas. Quanto mais view você encontrar essa proporção da cabeça, das pernas, sabe, você vai ter mais uma perspectiva de que tá equilibrado, tá funcionando certinho. Você pode fazer muito estudo de gestury, apesar que é muito legal o estudo de gestury, mas essa questão de você estudar linhas, comportamento delas, né, que é basicamente gestury, vai também agregar bastante a sua pose, de você só analisar um pouco a questão, tipo, estrutural, de estabilidade da própria pose, da própria escultura, né? Que muitas vezes eu vejo muito passar isso um pouco, e aí fica um pouco de dica de você. Eu acho uma boa forma de você perceber se sua pose tá estruturada, né? Tá bem encaixadinha a- com essa perspectiva de que ela não tá tombando também. Que eu acho muito legal, com bastante tipo, de alguns trabalhos que eu fiz, s- muitos deles mesmo para empresas e tal, alguns deles eu cheguei a imprimir em escala menor para poder testar o funcionamento, ver fisicamente a, apenas para mim assim, a questão do próprio o personagem, a questão de silhueta, né, e tudo mais. E aí eu pegava esse personagem, colocava em pé e às vezes ele ficava em pezinho lá, eh, sem eu precisar, colar ou criar um pino especial. Por exemplo, a Batgirl, ela não tem um pino, assim, o que eu imprimi ela pequenininha pra mim também, ela não tem um pino, ela é só colocada em cima da base, ela, o Batman. E aí eu acho bem interessante isso, assim. Usando essa técnica, assim, essa perspectiva, você consegue deixar bem equilibrado o seu personagem. Aí acabando, assim, você vai eh, acabando essa etapa aqui e tudo, eh, praticamente já tem tudo certo, né. Você já estudou bastante o background, composição, eh, toda a estrutura que você quer, a linha, porque muitas vezes também você é limitado pela linha do da empresa. Aí você tem todo aquele conhecimento da parte de animação, o conceito de pose, o conceito de movimento que você tem, e aí você já fez o sketch, e aí entra uma questão de tipo de pack to pé.
brincadeira. Um pouco do pack Pack de do pé. referência, de anatômica. Então, assim, o ArtStation hoje, você, com a questão do marketplace, é bem interessante. Você tem bastante pack lá com referência. Então, por exemplo, assim, vai te dar uma. Mesmo que a personagem é, ah, usa roupa, tem armadura, você acertar a proporção por baixo daquilo e depois vir construindo o modelo um pouco por fora, dentro da pose, ajuda bastante. Porque muitas vezes você dobra dentro do ZBrush, ou assim, geralmente você vai lá fazer a dobra da perna, a pose da perna, e dentro daquela dobra, a forma que você posiciona, você tenta posicionar mais próximo do movimento do osso, né? Ali, que é o joint, basicamente, daquele. Daquela. Vamos botar o joelho, o cotovelo, que é o joint de movimento que você tem ali do seu braço e da sua perna. E mesma coisa vem com tórax. Mas o ato de você posicionar, por algum motivo, não funciona fisicamente idêntico a você fizer um rig ou alguma coisa muito específico assim. Então, vai ter muita deformação. E uma das características bem comuns dentro da pose, que é muito bom você ter tanto referência, é você entender como que aquela parte deforma. Porque às vezes você colocando o joint um pouco mais próximo, tipo, em vez de você colocar onde está o osso, você colocando ele um pouco mais próximo daquela parte, ele vai deformar de uma maneira mais interessante, mas ele acaba às vezes aumentando o tamanho daquela peça pela forma com que ele deforma. Então, também é bem comum ver, é, na hora de for posar e tudo mais, é um pouco de irregularidade no tamanho tipo, do braço, o tamanho da perna, acaba aumentando ou diminuindo bastante. Então, além de você ter um pack de referência, outra dica que eu te dou é você pegar um, por exemplo, você cria uma geometria, você vai lá, cria um tubo, escalona ele aproximadamente do tamanho do seu ombro, né? Do ponto do seu ombro até o cotovelo. E aí você duplica ele, bonitinho, e você vai ter lá para medir aquela geometria fisicamente, se os tamanhos estão batendo. Então, isso é dentro da pose, como você acaba deformando, mexendo muita coisa, para você ter uma boa equalidade do tamanho de um lado para o outro na assimetria, é uma boa dica que eu dou, aliada juntamente com um pack de referência. Apesar dele ser, dependendo do pack, por exemplo, o Pose Space, ele tem um pack, um conjunto de referência que é muito interessante, porque você consegue ter um preview das poses que tem, e esses previews você pode achar aquela pose, você pode comprar ela separado, pode comprar ela num conjunto. Geralmente vou comprando em pacote para eu criar eh, essa minha biblioteca de poses de referência tudinho ali, é, para eu ter, né? Eu acho uma coisa muito interessante, muito fundamental. Então, tipo, o Pose Space ele é bem mais caro, mas ele tem a, essa possibilidade. O ArtStation, às vezes, você consegue encontrar mais barato, mas vem muita coisa aleatória, não vem o 360, por exemplo, no Pose Space, você tem basicamente um 360. No ArtStation, às vezes, você tem várias fotos e várias poses só de frente. Então, assim, é interessante para você ter isso como referência de pose, mas nem sempre como escultura. Então, assim, tem essas diferenças, ficar bem atento a isso, que eu acho muito interessante. Ah, porque é uma biblioteca muito fundamental assim, para todo artista. A gente tem lá o livro de anatomia, tem tudo, estuda, mas isso aqui é anatomia em prática. Cada corpo, cada pose, cada força deforma um músculo, cada anatomia, cada definição de músculo. Então, isso é muito interessante. Você ter uma percepção, estrutura óssea, eh, por exemplo, densidade de gordura na pele, quanto densidade de gordura, o que ele causa, o que não causa.
Assim, a maioria dos personagens que a gente faz é tudo vincadão, né? O cara tem 1% de gordura, tanto que você tá vendo lá praticamente quase todas as veias de dentro do músculo, assim, dependendo do personagem herói e tudo. Mas tudo vem de um princípio, né? De uma anatomia mais realista e mais, tipo, anatomicamente existente no mundo, né? Porque não existe a anatomia correta, só existe, tipo, orgânico e mais referente a algo existente. Aqui é um pouco dos exemplos dos pack. Aqui é mais do Pose Space. Muito Quando você legal compra. esse Pose Space, eu não conhecia. Não, eu acho muito interessante. Eu vou comprando de pouquinho em pouquinho, assim, sabe? Todo Uhum. projeto que eu preciso, assim, por exemplo, assim, eu quero encontrar uma pose específica. Aí eu vou lá no Pose Space e pesquiso. Por exemplo, dentro da Batgirl, até separei aqui, ó, para utilizar um pouco é, a perna dobrada aqui, sabe? Tipo, a mão, formato da mão aqui, que vai em cima da perna. E aí você tem, ó, aqui a perna mais dobrada, aqui em cima, aqui embaixo. E aí você tem um pouco de referência, um pouco de perspectiva, ó, como que o ombro sobe na pose. E aí você ter uma estrutura anatômica, né? Para você basear o seu personagem ali. E ele tem um packzinho assim, de pouquinho em pouquinho vai comprando. Às vezes é meio pesado, dependendo do projeto. É, e aí vai acumulando, que isso é bem importante, vai acumulando de pouquinho em pouquinho. Depois você acaba nem precisando comprar e ele fica autossustentável dentro do projeto, né? Cada vez que você consegue um projeto ali, cada vez que você vai conseguindo, você vai agregando isso, assim, sabe? E aí, por exemplo, se você pensar que um cara que é eletricista, não eletricista, mas, por exemplo, sei lá, marceneiro, né? Ele tem o custo de máquinas de obra, eu acabo adicionando isso dentro do custo, né? Tipo, então, eu sempre quando passo assim, eu tenho a visão de que seria interessante, por exemplo, questão de imposto e tal, passo para dentro do custo e jogo também materiais excedentes. Então sempre tem uma. Estava até conversando isso com o Bernardo e o Bruno, que antes eu não fazia isso. De tempo em tempo eu só trocava o PC meio na necessidade, né? Tipo, tô precisando de um PC, tem 10 anos esse, tá ligado? Aí o que eu acabo fazendo atualmente? Eu vou separando um valor e deixo lá. E aí, de tempo em tempo eu vou atualizando. Tum. Preciso de um mouse novo, uma caneta nova. E vou por exemplo, uma cadeira, uma mesa, uma luz, o que for dentro daquele custo, né? E aí isso entra referência, uma coisinha, por exemplo, que é muito interessante também, é a questão de você comprar esse pack de cinto, fivela, e aí você vai aquilo, mesmo que a fivela que você não vai usar igual, você usa como base, você dá uma modificada e tal, e isso vai acelerando, vou incrementando dentro do custo, e isso me criou, por exemplo, uma qualidade de trabalho muito bom, sabe? Porque antes eu economizava no trabalho para poder gastar com outra coisa, né? Eu tinha que gastar com outra coisa. E agora separando essa grana, ela vai me trazendo qualidade, que sempre eu falo, quando chega, por exemplo, um tempo, eu falo assim, porra, esse mousepad tá ruim. Antes, você ficava dando uma seguradinha, agora você só, vai lá e compra. Mudei de assunto mesmo, é isso. Tem problema não. Foi boa a dica, de qualquer forma. Mas aí, mas assim, a questão do processo criativo, entra mais coisas, entra muito estudo também de gestury, sabe, ah, de análise de anatomia, de orgânico, de como que é construído, sabe? E aí, Uma isso sempre dúvida. só. Esses seus estudos de gestory você faz direto no 3D ou você, tipo, realmente desenha assim? Hoje em dia, eu tento fazer no 3D, né? Porque. Mas antigamente, no começo, eu fazia bastante, tipo, sketch rápido, né? Uhum. Botava assim, tipo. Aqui, é.
Você vai no YouTube, pesquisa lá, tipo, as questões de pose por tempo, né? Uhum. E aí você pega aquelas poses e procurava os mais curtos, assim, tipo 15, 20 segundos. Pegava aqueles papel velho, assim, tipo, que você não quer mesmo, de caderno, assim, de colégio. Pegava um giz, alguma coisa assim que, tipo, não precisava me preocupar com a ponta, com tipo, eu tenho que me preparar com o meu lápis, a ponta e tal, quebra, aí você fala, tá ligado? Ou então algo do tipo. Então eu preparava um giz, um negócio meio assim, bem, e saía fazendo estudo de gestury, assim, porque isso vai te ajudar a soltar a sua. Eu coloco assim, seu subconsciente sobre a pose, né? Aham. Vai te dar uma perspectiva maior de movimento. Esses dias E eu muitas fiz um vezes. intensivão de gesto e eu senti a diferença. Sim, exatamente. É muito bom. E aí no 3D, você depois, assim, tipo, aquela coisa. Não acho que depende de cada um. Tem gente que, por exemplo, da animação, gesto tem que ser constantemente estudado, assim, né? Dentro do 2D. Mas dentro do 3D, às vezes eu, tipo, tirava. Mais antigamente que eu fazia, pegava pra tirar, assim, pessoal e coisa do tipo, aí era muito um em cima do outro, assim, ó. Aí fazia, tipo, tentar encontrar dentro do personagem, dentro da anatomia, que deixa o personagem bem mais orgânico, o gesto, assim, bem mais. Tipo, você olha pro personagem e você fala, aquilo ali pode existir daquela maneira porque parece convincente. Porque o gesto também, dentro do 3D, o trabalho que você tem para deixar dentro do gesto é muito grande, né? Então, às vezes, acaba limitando o estudo, o processo, né? Então, mas eu estudei bastante, assim. Ah, mas é sempre muita coisa estudar, então é sempre o processo da vida inteira. É, tem que criar rotina, né? E não adianta. E fazer direto, saber que nunca você vai poder parar. Então, mas hoje tipo assim, eu estudo menos por fora e acabo estudando mais dentro dos projetos. Porque assim, como é igual aquela pergunta que eu tinha feito antes, como que é muito projeto um diferente do outro, eu sempre tenho que adaptar. Sempre tem que estar, tipo, pular, sei lá, de um personagem super realista e ir para um totalmente cartoon. E ali você, tipo, estudar, pegar muita referência e trabalhar visualmente, assim, tipo, e tentar fazer um sketch, por exemplo, o rosto do personagem, por exemplo, fiz deixa eu ver se eu consigo. Tenho aquele. Eu fiz um personagem do Avatar lá, da lenda de Aang. E aí, tipo, eu mesmo peguei, joga lá uma esfera, o rosto, e, mano, vai, tipo, pra você conseguir não usar uma base mesh, por exemplo, de um personagem realista, sabe? Porque o cara não é bem um personagem realista. Então, você sair de uma base realista vai te atrapalhar. Então, eu vou lá, jogo uma esfera, vou conseguir um resultado legal. Às vezes eu jogo uma base mesh por cima, né? Tira lá alguns loops que marca, por exemplo, dentro do nariz, alguma coisa do tipo, joga no personagem, dá um bakezinho ali de projection e tipo, parte pra cima. E aí, esse estudo bem sketchizado, bem mais tipo, uau, ele já vai te dar uma perspectiva muito rápida de gesturing. E aí é um dos estudos que eu faço, assim, que acaba ficando muito dinâmico, assim. Tipo, é igual eu falando, tô com um personagem, por exemplo, assim, tô com um personagem que é realista, um personagem que é um anime super detalhado, tipo assim, é tipo um robô, o cara tem uma cara mais cartoon, mas é um robô, tipo, detalhado e tal. E aí um outro que é, tipo, o cara lá de um desenho de pirata lá que trampa com fogo, tá ligado? E aí o rosto dele é bem simples, o jeito dele é bem simples. E aí você mesclar isso, por exemplo, um negócio que é muito interessante do estudar gesturing dentro do 3D é roupa. Roupa e cabelo. Se você não tiver um bom fluxo, um bom flow interessante de gesturing de cabelo e roupa, tipo, o personagem também não anda também, assim, tipo. É um bom estudo pra fazer. Que hoje a gente tenta otimizar, mas faz a diferença. É, roupa é uma parada muito difícil.
Eu estudo roupa, eu sinto dificuldade. Até nos estudos, às vezes. Ah, assim, eu acho roupa bem fácil, na verdade, assim. Tipo, é tudo uma questão, assim, eu acho um pouquinho de referência e muito entendimento do tecido, Sim. como o tecido se comporta. Você conseguir mentalizar, assim, que o tecido, ele é, tipo, as dobras, ele é só porque você tem uma compressão de massa e elas precisam se encaixar. E aí a densidade do tecido, elas mudam a forma que a dobra funciona. E aí é só você pensar numa aleatoriedade de dobra e encaixar. Junto com o fluxo de roupa. Pronto. Aí é isso. Tecido. É, tipo assim, eu digo mais no 2D mesmo. Ah, Ah, 2D já. tipo, eu tento entender, né, o comportamento assim do tecido e tal, mas os vincos, eu sinto uma certa dificuldade assim de deixar natural. Eu consigo fazer, mas é uma parte que me pega assim. Sim. Aí, mas aí já é outra leitura, né? O É, 2D. A forma com que você tem que pensar é outra, assim. sim. Aí você tem muito a questão de shader, né? Como você vai preencher aquele tecido para ele ser, para ele criar um pouco da textura, né, do tecido. Uhum. É, pode continuar. Deixa eu me mutar aqui. Não, então aí só finalizar a, essa questão toda de pose e tipo essa questão de dentro da questão de pose mesmo, dentro do processo criativo, é, parece algo muito complexo, porque é muito é, parece que você tem que pensar muita coisa, mas ela só faz quando você entende o conceito de pose, você começar também a fazer com o tempo, a sua experiência vai filtrar bastante coisa dentro da sua linha de referência. Então você vai conseguir perceber o que que aquilo funciona e o que que aquilo pode te agregar dentro do seu trabalho. E às vezes começa a ver, em vez de você começar a ver dentro da pose formatos tipo, criatividade para você implementar dentro do seu tipo, de outros trabalhos. Por exemplo, um braço desse estilo com esse aqui é muito melhor do que tá nessa pose. E aí, essa questão, quando você consegue enxergar isso com o passar do tempo, vai facilitando. Só o problema é justamente igual eu falei com a Vicky. Essa questão de gesture, estudar gesture no 3D, uma. O 2D é muito mais rápido, muito mais fluido. Você consegue estudar muito mais quantidade, sabe, do que no 3D. Às vezes o 3D você vai ficar preso a um trabalho sem conseguir terminar porque você travou o gesture, sabe. Então, eh, quando você para você evitar isso e tal, e uma das formas mais rápidas de você estudar o Jestre é você pegar um personagem desse, sem você terminar o T-pose, e você já ir já, tipo, fazendo um monte de sketch sem se preocupar com poses, com anatomia, com deformação. Tenta encontrar a anatomia básica do formato ali, e você vai, fazendo várias poses e adaptando a várias bases. Esboça uma base qualquer, esboça um shape interessante e trabalhar dentro daquela composição, assim. Não se prender muito hã, a uma pose ou algo que você viu, assim, porque ah, essa questão de você já encontrar uma arte meio pronta e trabalhar dentro dela, eh, ela vai te trazer pode te travar com aquela sensação de que você não tentou outras coisas. E aí você, tipo, achar que o problema tá na pose, que não é interessante, e não no formato que você tá fazendo, entendeu. Então,
até mesmo o processo de sketch, ele vai conseguir limpar a sua mente, vai conseguir te dar uma outra visão da personagem e você vai entender se aquela pose funciona no 3D ou não, pela dificuldade de um sketch apenas. E esse sketch, assim, botar, pra mim vai ser tipo 5 minutos eu faço, 10 minutos eu faço, pra uns vai ser meia hora, mas que no meu começo também foi, sei lá, 1 hora pra fazer um sketch, velho, que você fala, meu Deus, que coisa feia. Mas, tipo, que leve o que leve, é melhor do que você levar, tipo, 4 semanas e no final ter a sensação que você não consegue terminar o trabalho por causa de uma pose. Aí eu falo isso mais por uma questão de direção pessoal, de trabalho pessoal, do que por uma questão focada, por exemplo, para trabalho, é, para trabalho por commission, né? Por questão de um trabalho para uma empresa ou qualquer coisa do tipo, né? Um trabalho pago. Porque um trabalho pago, geralmente ele já vem com a ideia do cliente, ele só está querendo alguém para concluir e, tipo, ah, e o cara vai, tipo, um diretor de arte dessa empresa e tal, ele vai te guiar muito, assim, sabe? Só que você pode também, com esse tipo de estudo, com essa bagagem que você pode trazer do seu trabalho pessoal, você pode conseguir solucionar muito mais rápido ou deixar muito cansativo esse processo. Então, e aí minha dica é ir tentar adaptar um processo, cada um da sua maneira, um processo criativo de pose para tanto você abrir sua mente criativamente dentro de uma composição, se você quer voltar para não necessariamente ir para estátua, mas para qualquer outra coisa, isso vai ser muito útil, sabe? Para você criar uma arte bonita, para você criar um personagem legal, assim, tipo, que às vezes, por exemplo, você trabalha com games, né? No final você apresenta um T-pose e o portfólio final vai ser o game, né? Mas se você quiser ter alguma coisa pessoal onde você quer apresentar esse personagem seu mais interessante, vai ter aquela necessidade de pose, de gesture, para deixar seu personagem muito mais com a característica que você deseja, com a sensação, o feeling, e passar é, passar um interesse, focar a curiosidade, atiçar a curiosidade do seu daquela pessoa que está vendo ou daquele onde você está expondo, por exemplo, se o seu foco do seu trabalho é chamar a atenção, isso realmente vai agregar, e aí a forma com que você apresenta, por exemplo, no painel que você tem do ArtStation, o seu trabalho vai, tipo, agregar os olhos e a pessoa vai ter curiosidade para olhar, por quê? Porque a composição não é só um boneco posado, ele é muito mais que isso, né? Porque ele foi muito mais trabalhado e ganhou muito mais densidade de personalidade, né? E aí essa é a minha dica. Tcharam. Muito boa a dica. É, eu gostei bastante. Assim, você vai acrescentar mais coisas? Vai falar mais? Não, não, acho que pô, Vic, isso não me dá confiança. Pô, preparei a palestra e você veio no final 3 horas falando e aí? É porque aqui a gente tá acostumado com um stream de 8 horas. É, tô sabendo disso aí. Cadê o Emanuel? Já apareceu perguntando. E aí, hoje é 8 horas? Ai, não, muito bom, Nilo. Gostei pra caramba e achei interessante, assim, você falar sobre o gestory, assim, pra escultura, estudar gestory. Ah, eu tentei fazer um estudo, eu tô tentando fazer, né, de vez em quando aí, um estudo ou tentando soltar um pouco mais assim no 3D, parar de ter medo de fazer coisas assimétricas. Sim, sim. Olá. Então, os caras me chamavam de maluco quando eu pegava, assim, sei lá, esculpia um negócio, aí fazia assimétrico, né? Uhum. Aí já saía posando, já saía esculpindo e tal. Aí os caras falavam assim, nossa, e se você fizer errado? Eu falo, ué, faço de novo. Aí os caras, o quê? Você faz? Eu falo, ué, não tem um outro jeito de eu melhorar isso do que eu fazer de novo. Tá ruim? Faz de novo. Entendendo? E aí os caras ficavam, meu Deus, velho, ele é maluco. Eu começava mesmo, assim, tipo, sei lá.
tô fazendo lá o personagem, tá ruim, eu chegava, tipo, já teve cliente que eu tava fazendo, mostrei, o cara, e aí, tem alguma atualização? Eu mandar um negócio totalmente diferente pro cara, que? Eu falei, não, deletei tudo, tava achando muito ruim, tô fazendo de novo aqui. Tem que desapegar um pouco. E isso faz melhorar. Sim. E eu senti, assim, que fazendo isso eu melhorou um pouco, assim. Principalmente na minha visão de escultura, assim. É, eu acho que eu ainda tenho um caminho bem longo, assim, no 3D. Mas eu tô finalmente percebendo a evolução, assim. Principalmente fazendo isso, fazendo sempre um estudo, tentando soltar mais a mão, tentando me preocupar menos com renderização final ou coisas assim, realmente focar na forma, né? Tanto é que hoje em dia, quando me pedem feedback assim de 3D, eu sempre falo, é, foca na forma, entendeu?